Todos, bom dia a todas. É uma honra, né, para mim estar participando desse evento aqui como palestrante nesse momento. A Previdência sempre, alguém me perguntando ali agora, desde quando eu estou na Previdência, né, doutor Weber? Eu estou na Previdência desde praticamente que eu me entendo por gente, como diz minha mãe, né? Foi meu primeiro trabalho, né, tão logo eu terminei, né, rapidamente aqui a introdução, tão logo eu terminei segundo grau, alguém me falou, está tendo um concurso aberto aí da ASP-SUNAB. E aí eu fiz esse concurso. E nesse meu tempo eu passei no vestibular, comecei a fazer direito em março e em junho eu fui chamado para trabalhar na Previdência, né, como nível médio, como agente administrativo. Comecei no balcão, literalmente no balcão de uma agência da Previdência, passei por várias áreas. Em 96 eu vim para Brasília ser o coordenador geral de benefícios. Em 99, 2000 assumi como diretor de benefícios. Como saí da diretoria de benefício, eu fiz o concurso e passei em 2002, 2003, tomei posse como procurador federal, inclusive doutor Weber, José Weber de Holanda, a quem me deu posse na época como procurador federal. E quando eu vim para Brasília, a doutora Meire, que era a procuradora-geral do INSS, né, que hoje eu vejo falando do empoderamento das mulheres, né, já desde aquela época, né, era a doutora Meire como procuradora-geral, a doutora Leda Bandeira como consultora do Ministério da Previdência. Então, assim, elas já eram avançadas desde muito tempo, já estavam à frente do seu tempo, né? Mas que bom, então, poder voltar a esta casa. Bom, gente, a minha palestra hoje, né, eu espero que o Coffee Break tenha atendido às expectativas, né, das nossas fomes, né, para que ninguém saia do almoço antecipadamente, né, para nós conversarmos aqui, né, na segunda parte do nosso evento de hoje, e depois poderemos todos almoçar. Bom, a palestra que me foi proposta pelo doutor Álvaro, pela doutora Santíssima, na época, foi para falar das diversas fases da reforma da Previdência. Nós, quando falamos em reforma de Previdência, ficamos nos perguntando, né, quando começaram as reformas, desde quando elas existem, né, e por que elas existem. Na verdade, existe reforma da Previdência desde que mundo é mundo, desde que Previdência é Previdência. Quando Otto von Bismarck começa, nos anos de 1700 e pouco, na Alemanha, fazer previdência social, ele fez uma categoria muito restrita, a categoria dos industriários, dos trabalhadores das indústrias. Por quê? Porque eles trabalhavam com usinas a vapor, morriam muito cedo com tuberculose, começou a faltar mão de obra do trabalho, e alguém disse, olha, se esse pessoal não se afastar para poder tratar da sua saúde, daqui a pouco tempo nós não temos ninguém para trabalhar mais no mercado. E por isso que ele criou o primeiro benefício, como foi o auxílio-doença para os trabalhadores na indústria. Fez uma previdência e logo depois as outras categorias. Por que só os industriários e não os comerciários e os bancários e não sei mais quem? E aí teve que ir ampliando a previdência e fazendo reforma. Aqui no Brasil, na pesquisa que eu fiz, a primeira reforma que teve foi ainda na época de Dom João VI. Em 1793, ele criou uma aposentadoria para as viúvas dos oficiais da Marinha. Pouco tempo depois, os praças pararam. Por que só os oficiais da Marinha, quando morrem, as suas esposas têm direito a uma pensão? Aí, logo depois, ele teve que assinar um novo decreto estendendo o benefício para as viúvas dos demais militares que não só os oficiais. Então, desde que mundo é mundo, desde que previdência é previdência, as reformas existem e continuarão existindo. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses que elas sempre existiram e continuarão existindo enquanto existir o formato de previdência que nós temos e que nós conhecemos. Mas, basicamente, eu vou fazer um resumo aqui, por razões óbvias do tempo, das principais emendas constitucionais, quais foram as mudanças que tiveram e que ainda deverão acontecer em pouco tempo, para que os senhores e as senhoras tenham conhecimento. Obviamente, eu não vou aprofundar em todos os meandros das reformas, porque não daria, né, gastaríamos 2 dias só de evento para falar sobre isso. Alguns pontos são fundamentais aqui, eu vou dar ênfase em 3 reformas que mexeram drasticamente com os formatos da Previdência. Foi a emenda constitucional 20 de 98, a emenda constitucional 41 de 2003, que para mim foi uma das piores, que foi a que, entre aspas, taxou as aposentadorias e pensões dos servidores ativos e inativos, e a última, 103, tá certo? E depois eu vou falar de uma outra reforma que a maioria não se dá conta, que é a reforma trabalhista. Como a reforma trabalhista impactou na Previdência Social e pouca gente deu conta disso, tá bom? Então vamos lá nas principais reformas.
A primeira delas, gente, foi a emenda constitucional número 3. O que ela mudou de substancial? Ela mudou duas terminologias, aparentemente muito bobas. Ela trocou a terminologia dos servidores públicos civis, como que estava na Constituição originária de 88. Ela tinha dois títulos, dos servidores públicos civis e dos servidores públicos militares. A emenda número 3 de 93, ela mudou o seguinte, ela tirou a terminologia dos servidores públicos civis e colocou dos servidores públicos. E onde estava dos servidores públicos militares, ela mudou para militares. Parece uma mudança boba? Parece, mas não. Sabe por quê? A partir daqui se diz o seguinte, militares das Forças Armadas não pertencem a nenhum regime de previdência. Eles recebem com encargo da União. Eles começam a sua vida profissional e vão para a reforma e para a inatividade como encargos da União. Por isso que ali os militares saíram dos sistemas previdenciários, a partir dessa emenda aqui, porque eles deixaram de ser o título de servidores públicos. A mudança parece sutil, mas ela foi fundamental. Por isso que até agora, essa última reforma, antes da 103, os militares não contribuíam para manter as suas reformas e as suas inatividades. Os militares das Forças Armadas tinham apenas duas contribuições, 3,5% para manter o plano de saúde e mais 7% para manter as pensões das suas viúvas, assim que acontecia com o plano dos militares. E esta emenda também, ela determinou que as pensões e as aposentadorias dos servidores públicos fossem custeadas pela União, porque antes eram todas dentro do antigo INPS e depois do INSS, que tinha um departamento para cuidar da previdência dos servidores públicos, dos antigos estatutários, servidores estatutários. Bom, a próxima emenda foi a número 20, foi uma emenda bastante importante. Ela mexeu muito no RPPS, no regime próprio dos servidores públicos federais, na verdade, os servidores públicos, e ela trouxe praticamente 4 ou 5 mudanças que eu vou falar aqui, porque afetou possivelmente algum de vocês, alguém que nós conhecemos no nosso ciclo de amizade. Foi a emenda número 2098, que acabou com a aposentadoria proporcional. Até então, a mulher se aposentava aos 20 anos de serviço e o homem podia se aposentar aos 30 anos de serviço. Ela mudou, então, a terminologia para tempo de contribuição e acabou com a aposentadoria aos 25 anos para a mulher e aos 30 anos para o homem. Passou a ficar, então, 25 anos para a mulher e 35 anos para o homem. A outra mudança, mas não tinha idade mínima. Aqui, por causa daquele voto, salvo engano, do deputado Candir, por causa de um voto, não criou a idade mínima ali em 98. Então, no RGPS, ou seja, quem gere o RGPS é o INSS, por causa de um voto, não colocou idade mínima para o regime geral de previdência. Então, mesmo a partir da emenda 2098, as mulheres podiam se aposentar aos 30 anos de contribuição e os homens aos 35 anos de contribuição, independentemente da idade, tá bom? Para o regime próprio, colocou idade, tá bom? Mas no RGPS não se colocou idade. Então, aqui continuamos tendo um problema sério na Previdência, porque as pessoas se aposentavam muito jovens, e aqui eu tenho um problema do equilíbrio financeiro e atuarial. Quem aposenta mais jovem, ele tem uma maior expectativa de sobrevida, e a Previdência vai despender mais recursos para pagar esses aposentados e pensionistas. Bom, por isso que sempre está se falando em déficit da Previdência, déficit da Previdência. Eu não vou entrar no mérito aqui se a Previdência é deficitária ou não, nós podemos fazer um outro estudo sobre isso, mas só para vocês saberem o porquê que se já lutava desde aquela época para colocar a idade mínima também para o regime geral de Previdência Social. A outra mudança importante foi a criação do regime próprio de Previdência Social, que foi regulamentado pela Lei 9.717, de 98, e aqui a emenda já colocou idade mínima para o homem e para a mulher. Tá bom? Então, o homem ia se aposentar com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, e as mulheres aos 55 anos, pelo menos, de idade e 30 anos de contribuição. Tá bom? Então, essa mudança substancial aqui foi a criação do regime próprio de Previdência Social. Outra mudança também da emenda 20, de 1998, foi acabar, gente, com a excrescência. Aqui sim era um absurdo. A gente que era técnico da Previdência, nessa época que eu ainda era técnico da Previdência, eu estava até como diretor de benefício nessa época aqui, uma mudança importantíssima foi que o servidor comissionado não se aposentava mais pelo regime próprio que ele estava trabalhando.
Aqui nós tínhamos, por exemplo, digamos, um deputado, um vereador, um senador, um ministro, ele saía do seu mandato ou saía do cargo que ele tinha, ele arrumava, por exemplo, um trabalho comissionado no estado ou no município, ficava às vezes 6 meses, 5 meses e aposentava integral como se fosse servidor público federal. Foi a emenda 2098 que disse, olha, a partir de agora, o servidor público que só for comissionado, veja bem, aqui não é servidor efetivo, né? Porque o servidor efetivo ele é vinculado ao respectivo regime próprio de previdência. Tá? Lembra que é a efetividade que puxa o servidor para o regime próprio respectivo. Aqui era alguém que só tinha um cargo comissionado e que não tinha vínculo nenhum com o serviço público. Né? Arrumava um cargo ali no município, no estado, ou até na União, e daí 3 meses, 5 meses, 1 ano, ele se aposentava, por idade ou tempo de contribuição, e ele ficava pendurado no regime próprio e era pago pelo tesouro do estado, do município ou da União. Então, ela acabou com isso. A partir dali, quem é só cargo comissionado vai para o regime geral de previdência, como é até hoje. A emenda 103 fez questão de ratificar e manteve isso. Aqui também a gente aumentou o cálculo do benefício, a forma do cálculo do benefício, dizendo que a partir de agora não se faria o cálculo do benefício somente em cima das 36 últimas contribuições, mas sim em cima de todo o período contributivo a partir de julho de 94 para frente, tá bom? Então, o que a gente chama de período básico de cálculo. Então, pegava-se 80% das maiores contribuições, somava, dividia e achava um valor. Aquele valor que serviria de cálculo para o benefício. Aqui também, só para... Porque aqui, como todos são juristas, e pode ser que vocês advogam nessa área, ou irão advogar quando se afastarem dos cargos, para dizer o seguinte, que nessa época tentou já fazer a cobrança dos aposentados e pensionistas, quando instituiu aquela lei 9783, instituindo a contribuição de 11% para os servidores inativos, pensionistas e aposentados. Mas o Supremo julgou inconstitucional por expressa previsão constitucional para poder cobrar os aposentados e pensionistas. O que aconteceu com a famigerada emenda, que eu falo a seguir, com a emenda 41 de 2003, que instituiu expressamente a cobrança no artigo 40 da Constituição. Que lá o 40, a redação da emenda 41 de 2003, dizia, né, que a União, Estados, DF, Município instituirão regime de previdência para os seus servidores efetivos. Esse regime ele é solidário e contributivo, mediante contribuição dos servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas. Ali, então, oficializava, né, a taxação, vamos chamar assim, dos aposentados e pensionistas. E em decorrência da emenda 41 de 2003, o relator da ação de constitucionalidade, ele julgou então a matéria prejudicada, extinguiu o processo e disse, então pode cobrar dos aposentados e pensionistas. É justa ou injusta a cobrança? Eu diria que ela é absurda, porque você contribui para manter depois gozado o benefício. Tá? O regime de previdência, né, a palavra do latim que é prevenire, é prever antes, você já se organiza antes, você contribui a vida toda para depois você usufruir do benefício, tá bom? Mas esse assunto foi superado, o Supremo disse, olha, o regime é contributivo e solidário, então todo mundo tem que contribuir para o sistema. Até aqui, tá claro? Tá tranquilo? Injusto, mas claro, né, doutor Givone? Bom, a emenda constitucional 41, aí sim, aqui veio a facada dolorosa. Aí sim, como a emenda anterior não fora clara, o Supremo disse, olha, é inconstitucional cobrar agora de aposentados e pensionistas. Aí, isso que foi um dos primeiros atos, inclusive, do presidente Lula, né? Assim, foi logo que ele assumiu o governo, né? Aqui não estou fazendo nenhuma crítica, né? Só para dizer. Mas, então, foi uma das primeiras medidas, né, que ele tomou posse a primeira vez, que foi a aprovação dessa famigerada emenda, formalizando a cobrança dos aposentados e pensionistas. Então, hoje, quem já é aposentado ou aqui é pensionista e tem o desconto da sua contribuição, sabe que nasceu daqui da emenda 41 de 2003, tá bom? Ó, chamando... Não, isso aqui não está em discussão. Eu estou dizendo que foi uma das primeiras medidas
das primeiras medidas do novo governo que iniciava em 2003 o Congresso, obviamente. Vai? Que bom, é. Suprema. Bom, de limitação do teto também. Fui provocar o assunto aqui. A senhora quer vir, senhora, falar? Vamos lá. Eu vou fazer aqui igual eu faço no cursinho. Pessoal, vamos continuar, a palestra está ótima. Vamos deixar as questões políticas de lado, tá? Por gentileza. Gente, outra mudança fundamental na emenda 41 de 2003 foi a limitação do teto da Previdência para os servidores que quisessem aderir a um regime complementar de Previdência. Mas, para isso, teria que criar a Previdência Complementar, o que só foi feito com a Lei 12.618, em 2012, que criou a FUNPRESP. Então, a partir dali, o servidor que ingressasse, ele poderia fazer a opção pela FUNPRESP, e aí ele iria receber o benefício no valor do teto da Previdência e a complementação pela FUNPRESP. Mas era optativo. Lembra que, por disposição constitucional, qualquer filiação a regime de previdência complementar era e continua sendo facultativo. Tá bom? O servidor não é obrigado a filiar a regime complementar de previdência. A filiação à previdência complementar, ela é facultativa. Até que o governo agora até reabriu, né, a migração, quem quiser migrar para a FUNPRESP, tem uma certa pressão aí nos bastidores, mas isso é facultativo. Ninguém é obrigado a migrar para regime de previdência complementar, tá bom? Também estabeleceu aqui o valor de pensões para os servidores que já ingressava até 2003, que manteria a sua integralidade e a sua paridade nos seus vencimentos, tá bom? E também permitiu a cobrança, eu já falei os reajustes, né, pela integralidade e pela paridade, que foi pelo menos um certo alívio às medidas que viriam a partir dali. Também essa emenda também previu a chamada Fórmula 8595. Se você tivesse um ano a mais de contribuição, você podia reduzir um ano na idade, tá bom? Então, foi a chamada Fórmula 8595. Então, quem tivesse, por exemplo, se o homem tivesse 36 anos de contribuição, ele podia aposentar com um ano a menos da idade. A mulher, 31 anos, e assim por diante. É o que se chamava, na época, de Fórmula 8595. Também foi na vigência dessa MP 41 que limitou, né, o valor das contribuições, não mais pelo valor da última remuneração. Veja bem, a última remuneração, a integralidade e paridade, é para quem já era servidor até a vigência da emenda. Quem ingressasse a partir dali, ele iria aposentar, isso falando para servidor público federal, ele iria aposentar pela média, né, de 80% das maiores contribuições a contar de julho de 94, tá bom? E a última emenda aqui, a próxima emenda aqui, já 47, tá bom? A 47 foi chamada uma espécie de contra-reforma. Por que a emenda 47/2005 foi uma espécie de contra-reforma? Como a emenda anterior, a 41/2003, tinha sido muito rigorosa, gerou um desgaste muito grande, então em 2005 a emenda 47, ela acabou criando um dispositivo para beneficiar trabalhadores de baixa renda. Então, assim, pessoas que exerciam trabalho doméstico na própria residência, pessoas que exerciam, trabalhavam por conta própria, eles poderiam contribuir com base no valor de um salário mínimo. Por isso que aqui nasceram as duas contribuições que hoje nós temos ainda em vigor. Né? 11% para o contribuinte individual, ou 5% para quem exerce trabalho doméstico na própria residência, ou para quem exerce o trabalho de MEI. Né? Já que o evento aqui fala de empreendedorismo, o MEI hoje pode contribuir com 5% do salário mínimo. Tá bom? Então, graças a essa reforma aqui,
que pelo menos amenizou a contribuição. Que antes era 20% para todo mundo, quem era contribuinte individual, empregado doméstico, empregador doméstico, era 20%. Essa emenda, ela reduziu ou para 11% ou para 5% de um salário mínimo, e a pessoa pode ter direito aos benefícios previdenciários. Ela também mitigou algumas regras e garantiu a fruição de aposentadoria pela sua integralidade e paridade para os servidores que tivessem ingressado até a publicação da emenda 2098, porque tinha algumas dúvidas aqui, e isso acabou ela deixando explícito, assegurando esse direito adquirido para todos, né, que já tivessem ingressado no serviço público. Eu vou depois deixar transparência aqui com a Amprévia aqui, e eles podem distribuir para vocês, tá bom? Não, né? Também aqui, gente, ela ratificou aquela forma que eu falei para vocês, né, a contribuição de 35 anos para o homem, 25 e 30 anos para a mulher, e também, mas tinha que ter pelo menos 15 anos na carreira, porque aqui continuava um problema. A pessoa fazia um concurso público, virava servidor efetivo, mas daí 1, 2 anos ele implementava o requisito para se aposentar. E aí ele se aposentava como se fosse servidor público da atividade. Aí ela colocou uma limitação de estar há pelo menos 15 anos na carreira. Então, por exemplo, quem fosse aprovado procurador federal, ele tinha que ficar no mínimo 15 anos como procurador para poder aposentar como procurador com integralidade. Do contrário, ele iria aposentar proporcional. Claro? E também essa emenda, né, da contra-reforma, ela amenizou também a questão das pensões, porque na regra anterior ela havia diminuído o valor das pensões por morte. Ela acabou, então, até para respeitar a lei que rege o ato da época do evento, ela acabou amenizando o valor da pensão. Para quem já estava aposentado e falecesse, a pensão também teria o valor integral. E respeitaria a paridade também com relação aos reajustamentos. A próxima emenda, gente, foi mais voltada para uma área específica, porque os servidores públicos que estavam aposentando por invalidez, eles também tinham benefício por aquela média aritmética de 80% das maiores contribuições, a contar de julho de 94 para cá. Isso acabou achatando muitos valores de quem se aposentava por invalidez, principalmente quem se invalidava por doenças graves, doenças crônicas, acidente de trabalho e assim por diante. Então, a emenda número 70 de 2012, ela modificou a aposentadoria por invalidez para o servidor público e ela permitiu que eles iriam se aposentar com base, né, no valor da última remuneração, no caso de invalidez acidentária, doença profissional, ou quem tivesse moléstia contagiosa ou doença contagiosa, ou para quem tivesse acidente do trabalho ou coisa do gênero no serviço público. Nesse caso, eles iriam se aposentar por invalidez com valor integral. E também ela sacramentou, olha, para quem já ingressou antes, vai ter integralidade e paridade, para quem ingressar a partir daí, vai ser feito o cálculo do benefício com 80%, né, dos maiores contribuições, isso para os novos ingressantes no serviço público. Né, isso regulamentado pela Lei 10.887 de 2004, que regulamentou nessa média aritmética para quem ingressasse a partir daquela emenda constitucional. E essa emenda manteve o benefício integral para quem se aposentava, né, já falei sobre isso, em decorrência de acidente de trabalho, doença profissional ou doença grave, contagiosa, incurável. É o que vige ainda a emenda 103 manteve esse dispositivo. Emenda Constitucional 88, gente. Essa que foi bastante conhecida, né, foi na época, né, que se discutia se a idade de 70 anos era pouca ou era razoável, e se chegou à conclusão, isso aqui segue um estudo, né, mundial, que como a expectativa de vida aumenta, não é razoável que alguém tenha que se aposentar compulsoriamente aos 70 anos de idade. Então, essa emenda aqui, ela aumentou a idade compulsória de 70 anos para 75 anos, tá bom? Eu não vou nem falar dos bastidores dessa emenda para não gerar polêmica, que o nome que ela recebeu, né, acho que deu burburinho, mas foi uma emenda, PEC da Bengala, isso mesmo. Chamava na época de PEC da Bengala. Então, a alteração aqui foi importante,
Já até se fala, inclusive, de uma nova reforma para aumentar mais a idade. Eles querem mudar agora a classificação etária, né, de jovem, já viram isso? Jovem, adulto, né, porque as pessoas vivem mais tempo, então é razoável que alguém na faixa de 70 anos esteja no auge da capacidade produtiva, desculpa. Então é razoável que ele venha para o mercado de trabalho, que continue trabalhando. Então eu achei que foi uma medida bastante salutar, tá bom? Bom, tinha a emenda 103, tá bom? Eu estou sendo bastante sintético aqui, por causa do tempo e tudo, mas só para vocês terem um panorama de todas as reformas, tá bom? A emenda constitucional 103, gente, ela foi bastante radical, tá bom? Ela foi uma emenda que mudou drasticamente a vida de todo mundo, mexeu com a vida de todo mundo, inclusive da minha, né? Já estava perto de aposentar, vou ter que esperar mais 5 anos. Eu não fui beneficiado por nenhuma das transições. Então, ela mexeu bastante. Bom, eu vou começar falando do que ela mexeu no regime geral e no final, daqui a pouquinho, eu falo do que ela mexeu na vida do servidor público, que interessa a todos nós aqui mais de perto. Bom, no regime geral de previdência, e o RPPS está seguindo isso também, ela mudou 2 nomenclaturas. Ela acabou com a terminologia do benefício auxílio-doença e mudou o nome para auxílio por incapacidade temporária. Porque qual que é a lógica aqui? O benefício que a Previdência concede não é em função da doença, porque doença não quer dizer incapacidade. Nós conhecemos muitas pessoas que têm algum problema de saúde ou têm alguma doença e não é incapaz. E antes o nome era auxílio-doença. Então alguém que estava com qualquer doença e dizia, eu quero receber um benefício. Aí passava na perícia, a perícia dizia, olha, eu não avalio doença, eu avalio incapacidade laboral ou laborativa. E dava alta para a pessoa, não admitia o benefício. E isso gerava judicialização e um monte de ações, né, que nós temos até hoje ainda. Né, hoje, 60% das ações contra a Previdência são relacionadas a benefícios por incapacidade. Então, a terminologia aqui foi coerente, foi procedente, porque ela avalia incapacidade laborativa, tá bom? Você está com alguma doença? Sim. Mas você está incapacitado para o trabalho? Não. Então não vai receber o benefício, que agora a Previdência já mudou o nome e chama auxílio por incapacidade temporária. E o que era aposentadoria por invalidez passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, tá bom? É incapacidade para o trabalho, é incapacidade laboral ou incapacidade laborativa. Outra mudança substancial, ela acabou com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Como eu já disse, no regime geral de previdência, para quem ia se aposentar pelo INSS, ele não tinha idade mínima. O homem completou 35 anos de contribuição, a mulher completou 30 anos, podia se aposentar independentemente da idade. É assim que vigia até a emenda 103. A partir da emenda 103, está dizendo, olha, a partir de agora, quem não tinha direito adquirido, ou quem não for beneficiado por uma regra de transição, e basicamente ela instituiu 4 ou 5 regras de transições, vai ter que aposentar com conjugado de idade mais tempo de contribuição. O que se chama de aposentadoria programada, tá bom? O que é a aposentadoria programada? Na Previdência, né, isso aqui eu já escrevia isso em artigos meus, em obras minhas, que nós temos basicamente 2 tipos de benefício. Os chamados benefícios não programados, que é aquele que, quando você ingressa no sistema previdenciário, você não tem previsibilidade quando você vai ser vítima de uma contingência ou de uma doença, óbvio. Então, assim, eu não sei quando eu vou adoecer, quando eu vou ficar incapaz, ou quando o filho vai nascer, ou quando você vai afastar para o acidente de trabalho. Pensão por morte, são benefícios não programados, tá bom? Por isso que eles têm uma carência menor, porque eles podem acontecer a qualquer momento, e alguns são, inclusive, isentos de carência, como é o caso de benefícios por incapacidade que decorre de doenças graves. E os demais benefícios, os chamados programados? Antigamente era idade e tempo de contribuição. Você, quando ingressa no sistema previdenciário, você já tem um prognóstico de quando, mais ou menos, você vai integralizar as condições para se aposentar. Então, quem ingressa com X tempo, ele sabe, daqui 20 anos, 25 anos, eu vou aposentar por idade. Ou daqui 30 anos, eu vou aposentar por tempo de contribuição. Por isso que eles eram chamados de benefícios programados. Então, agora, os benefícios programados, eles seguem 2 requisitos. Ele tem que ter idade mais tempo de contribuição. Tá bom? Então, ninguém mais, a partir da emenda, quem não for beneficiado por regra de transição, ou quem não tiver direito adquirido, ele vai se sujeitar agora à aposentadoria programada, idade
mais tempo de contribuição. Que a regra geral ficou assim, 65 anos de idade para o homem e mais 20, pelo menos 20 anos de contribuição. E para a mulher, 62 anos de idade, mais 15 anos de contribuição no mínimo, tá? Que é para começar a ter acessibilidade, ou que nós chamamos de elegibilidade, para poder implementar as condições para requerer o benefício. Então, 65 anos para o homem, mais 20 anos de contribuição, 62 anos de idade para a mulher, mais 15 anos de contribuição. Aqui a reforma, na origem da reforma, era uma idade única, vocês lembram disso, né? A proposta do Ministério da Economia era 65 anos para todo mundo, homem e mulher, mas aí teve, né, discussões, enfim, a questão da tripla atividade das mulheres e tudo mais, fez-se um acordo político de poder fazer a redução da idade da mulher para 62 anos. Lembra, gente, para quem não tinha idade nenhuma no regime anterior, aqui foi uma mudança muito radical, né? Porque quem já estava, por exemplo, faltando 2, 3 dias para completar 35 anos de contribuição ao homem, 30 anos de contribuição à mulher, não pôde mais se aposentar se ele não for beneficiado por uma regra de transição que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? E o que foi mais radical aqui? Não foi nem colocar a idade mínima. Hoje, com a longevidade, todo mundo com essa idade está muito jovem, está muito bom para continuar trabalhando, né? Seja no mesmo trabalho ou em outro trabalho. Não quero comprar outra briga aqui, não. Está todo mundo saudável, no auge da capacidade intelectual, criativa, tranquilo. No meu ponto de vista, tá? Aqui eu tô falando como estudioso da matéria. No meu ponto de vista, o que mais afetou aqui foi a questão do valor do benefício. Porque agora o benefício ele é 60% do salário de benefício. O que é salário de benefício? E ficou assim para o servidor público também. O que é salário de benefício? É a média dos últimos salários de contribuição. Antes, era 80% dos maiores salários de contribuição. Agora é a média de todos os salários de contribuição. Feito essa média, o valor do benefício, para quem só tem 20 anos de contribuição se homem ou 15 anos de contribuição se mulher, sabe quanto que ele vai ser? 60% do valor do salário de benefício. 60%. Para ele poder receber mais 2% a cada ano de contribuição, é só quando exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Se o homem tiver só 20 anos de contribuição, começa com 60%. A mulher que só tem 15 anos de contribuição, começa com 60%. Quando ela começa a ter mais 2%, o homem ou a mulher? O homem, a partir do 21º ano de contribuição, para ele receber o 100%, ele vai ter 40 anos de contribuição. E a mulher, 35 anos de contribuição. 30, no caso a mulher 30. A mulher 30. Tá bom? Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, no meu ponto de vista, né, o que mais pegou aqui foi o cálculo do benefício. A outra mudança que teve também no regime geral foi a questão de colocação da idade para a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? O INSS ainda tem um benefício chamado de aposentadoria especial. É quem trabalha exposto a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos que são prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, ele pode aposentar ou com 15 anos de contribuição, ou com 20 anos de contribuição, ou 25 anos de contribuição. Quem se aposentava, e antes era dependente da idade. Por exemplo, quem aposentava aos 15 anos de contribuição, quem trabalha em mina de subsolo. Então, o mineiro de subsolo, ele, por razões óbvias, ele aposentava aos 15 anos de contribuição. Quem trabalhava com amianto, asbesto, né, o crisotila, que é o nome técnico do amianto, ele se aposentava aos 20 anos de contribuição. Aqui em Minas Sul tem uma mina de amianto. Porque o amianto, quando você moe a pedra, ele solta um pó e ele vai petrificando o pulmão da pessoa. Então, ela tem que aposentar mais cedo para que não fique doente. E todos os demais agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, se aposentavam aos 25 anos de contribuição. Antes, sem idade. O que a emenda 103 fez? Colocou idade mínima. Então, na primeira categoria, quem vai aposentar aos 15 anos? O homem tem que ter... Aqui, homem ou mulher, a idade é a mesma. Tem que ter 55 anos de contribuição. Aos 20 anos de contribuição, tem que ter... 20 anos de contribuição, tem que ter 58 anos de idade. E quem vai se aposentar aos 25 anos de contribuição? Aqui são todos os outros agentes, químicos, físicos ou biológicos. Quem trabalha na área de enfermagem, na área de medicina, algumas engenharias. Eu estou falando aqui ramos de atividade, tá bom? Não é mais por categoria profissional. Aí ele vai se aposentar, né, com
25 anos é de contribuição e tem que ter 60 anos de idade, certo? Outra mudança radical que foi bastante cruel também foi reduzir o valor das pensões. Como que é a pensão por morte agora? Antes a pensão era 100%, ou do valor da aposentadoria do servidor, ou do valor da aposentadoria por invalidez que ele viesse a ter direito. O sistema fazia esses dois cálculos, é o que ele iria pagar para pensão por morte para os pensionistas. A partir da emenda 103, o valor da pensão ficou 50% do valor do benefício ou da aposentadoria que a pessoa recebia, mais 10% por cada dependente, até no máximo mais 5 dependentes. Ela chega a 100%, tá bom? Então, aqui reduziu bastante também o valor da pensão por morte. Sempre lembrando que uma pergunta que me fizeram esses dias é a seguinte, aqui respeita, claro, o salário mínimo. Então, se quem morreu recebia salário mínimo de aposentadoria, a pensão não vai ser 50%, vai ser salário mínimo, tá bom? Por causa da garantia constitucional de salário mínimo. Mas a partir do salário mínimo, ela respeita agora essa regra aqui, tá bom? Então, o valor da pensão passou a ser 50%, mais 10% por cada dependente, até no... Exatamente. Aí, se for um salário, é um salário rateado para 2 ou para 3, tá bom? Já foi lá atrás, mas logo em seguida voltou para 100%. Bem lembrado, é verdade. Bom, outra mudança também bastante radical que teve foi criar alíquotas progressivas, tá bom? Tanto para o regime geral, quanto para nós, servidores públicos federais, tá bom? Então, alíquota progressiva. Lembra que antes eu tinha 3 alíquotas no regime geral, no INSS, que era 7, 9 e 11%, 8, 9 ou 11%, e agora ela desdobrou em 4 alíquotas para o regime geral, para o INSS. Então, ela começa com 7,5%, quem ganha salário mínimo, quem ganha acima de salário mínimo, né, 9%, depois do valor de 2.000 e pouco vai para 12%, e de 2 até o teto da Previdência, 14%, tá bom? Então, isso aqui foi uma mudança radical também, que na verdade aumentou a alíquota contributiva, mesmo para quem trabalha na iniciativa privada ou para quem é ligado ao regime geral de Previdência Social. Mas a maior porrada vem para nós aqui. Olha como que ficou do servidor público federal. Nós, no caso, estamos pagando, quem não está ainda vai passar a pagar. Ficou assim, então. Lembra, gente, que antes o servidor público federal contribuía com a alíquota única, que era 11%. Era 11% de toda a remuneração, de todos os provimentos. Bom, a partir da emenda 103, ficou assim, ó, a alíquota começa com 7,5%, né, para o servidor que ganha até um salário mínimo, e vai aumentando para 9%, para 12%, para 14%, de acordo com a faixa salarial, de acordo com a faixa da remuneração. 14,5%, 16,5%, 19%, e chega a 22%. Isso pode ser confisco? É um tipo de confisco. Pode caracterizar como um tipo de confisco. É escalonado. Ela ficou parecida com o imposto de renda. O imposto de renda, guardado a proporção, é mais ou menos assim também, é escalonado. A lógica é a mesma do cálculo do imposto de renda. Mas é uma contribuição bastante rigorosa, é uma contribuição bastante pesada, tá bom? Então ela começa de 7,5% e chega a 22%, tá bom? Tá assim, ó. Ixi, um monte, né, Gipone? Eu tô de fone. Mas tem sim, tá? Tem quem ganha acima do teto aí, que é pendurucalhos, enfim. Mas tem sim. Tá bom? Então aqui foi uma mudança bastante radical. Existem ações tramitando sobre isso, já tem várias. Já teve juízes que andou concedendo liminar para limitar o valor a 14%, dizendo que era confisco. Porque um tempo atrás o Supremo já tinha barrado isso. Falou contribuição acima de 14%, tinha natureza confiscatória, tá bom? Por quê? Já que você não tem só a contribuição previdenciária, você tem a contribuição de imposto de renda, você tem outras contribuições também. Desculpa, não entendi. Tá bom? Bom, vamos...
Vamos agora falar de servidor público federal. Tem que hora abrir mão também. Eu nem coloquei isso aí, porque até estava no original, tirei para não ficar muito extenso, mas tinha também. O que o doutor Andorina está dizendo é o seguinte, inclusive agora, quem acumula um benefício com a pensão, por exemplo, ele vai ter limitações, tá bom? Porque vai ficar no teto, ele vai, conforme a faixa do benefício seguinte, ele vai recebendo só um pedaço do benefício, tá bom? Então tem 3 escalonamentos, tá? Começa com 30%, 40%, 50% do valor do benefício seguinte para poder ficar no teto, tá bom? Servidores públicos federais, como ficou? Eu fiz um desenho aqui, tem um desenho aqui como era e como ficou, tá bom? Como que o servidor público, gente, nós aqui no caso, né? Como ele se aposentava? Eu tinha 2 tipos de benefício, tá bom? Antes da emenda 103. Ele podia se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Como que era por idade? 65 anos para o homem, bastava ele ter pelo menos 10 anos no serviço público e 5 no cargo, ele aposentava por idade, independentemente do tempo de contribuição. No caso da mulher, era 60 anos de idade, pelo menos 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo, independente do tempo de contribuição, podia se aposentar por idade. Aqui, obviamente, o primeiro lado ali era para quem não tinha tempo de contribuição suficiente, para ingressou no serviço público mais tarde, ou não tinha tempo de trabalho pretérito e tinha menos tempo de contribuição, aí iria aposentar por idade. O segundo quadro aqui, à direita aqui, é como era para quem ia aposentar por tempo de contribuição. Então, obviamente, aqui a pessoa já tinha o tempo de contribuição e acho que tem um negocinho aqui vermelho, não tem, né? Quem ia aposentar ali por tempo de contribuição, né, o homem, 35 anos de contribuição, com 10 no serviço público e a idade mínima de 60 anos, e a mulher, 30 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 55 anos de contribuição. Se você somar no primeiro lá, 35 com 60 dá 95, é a chamada forma 85-95, porque se eu somo, no caso da mulher, 30 anos de contribuição com 55 anos de idade, dá 85, cada ano a mais na contribuição reduziam na idade, desde que somando desse 85, 95. 85 para a mulher, 95 para o homem. É assim que se aposentava o servidor público, né, até a emenda constitucional 103. Aqui, gente, era óbvio que eu tinha um problema de transição, que eu tinha alguém que iria aposentar ontem já tinha direito adquirido, né? Se a emenda saiu hoje, quem podia ter se aposentado até a publicação da emenda, direito adquirido, pôde se aposentar normal, direito adquirido. A discussão aqui, gente, não é direito adquirido. Direito adquirido, a Constituição assegura, ninguém tem dúvida. Eu vou falar disso aqui mais no final. Ninguém tem dúvida. O problema aqui é a chamada expectativa de direito. Porque no nosso sistema, no nosso ordenamento, eu tenho um problema sério. Eu estou falando aqui de regimes previdenciários, tá bom? Não estou falando dos casos, não. Então, a pessoa ontem estava faltando, sei lá, 1 mês para aposentar, 2 meses para aposentar. Amanhã saiu a emenda. E agora? Faz o quê? Por isso que se criou a transição, tá bom? Essa emenda criou basicamente 4 ou 5 transições. Eu vou mostrar 2 ou 3 as principais aqui, tá bom? Como que ficou. Então, como ficou, tá bom? Então, aqui como era, tá bom? Ou idade ou tempo de contribuição. E como ficou, então? O servidor público agora, ele tem que ter 65 anos de idade, tem que estar contribuindo pelo menos por 25 anos, né, de contribuição, né, 10 anos de serviço público, e a mulher ter 62 anos de idade e está contribuindo a pelo menos também 25 anos, tá bom? E 10 anos no serviço público, tá bom? Ali embaixo não dá para ler não, mas está falando do cálculo, ficou exatamente o mesmo do RGPS. Como que eles vão se aposentar? 60% da média do salário de contribuição, mais 2% a cada ano de contribuição, no que exceder aos 25 anos de contribuição, tá bom? Então é assim que o servidor, os novos agora que vão se aposentar, eles vão aposentar assim, recebendo 60%, o último que eu vi era em torno de, beirava 60%, porque pega uma média lá atrás que era baixa, quando você puxa, né? O professor Miguel Reale tem um exemplo bom de média aritmética, né? Ele diz assim, digamos que eu e o Dr. Weber estamos com fome, nós dois. Aí nós compramos um frango. Eu como frango sozinho. Em média, nós comemos meio frango cada um. Só que eu tô com a barriga cheia e ele com a barriga vazia. Mas média é isso, gente. Média é isso, entendeu? A média é isso. Então aqui tem, por exemplo, que teve contribuições no passado menores,
ele, quando faz a média puxa sempre, a tendência da média é puxar sempre para baixo, nunca para cima, tá bom? Então, é um problema sério. Então, os servidores públicos que ingressaram até 31 de dezembro terá direito a 100% da remuneração, aqui 2003. Aqui foi uma briga, né, para assegurar alguns direitos adquiridos. O que essa emenda fez? Ela assegurou pelo menos a integralidade para quem tivesse ingressado até 31/12/2003. Pelo menos nós aqui, eu creio que a maioria foi salva por essa emenda aqui, tá bom? Então, quem ingressou a partir de 2013, aí vai ter esse sistema aqui de fundo de pensão, previdência complementar e assim por diante. Quem quis se filiar a FUNPRESP, quem ainda quiser filiar a FUNPRESP, quem quiser migrar e assim por diante. Aqui nós temos alguma... No meu escrito estava dizendo que eu ia até 12h30, viu? Não, mas eu já 10 minutos termino. Regra de transição aqui, gente. Olha como ficou a regra de transição aqui, ó. Então, lembra que eu falei da regra 85/95? Homem, 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição. A mulher, 55 anos de idade, mais 30 anos de contribuição. Somado dava 85 e 95. A partir de 2019, então, aumentava mais um ponto. 86, 96. Olha quando vai chegar lá na frente. Em 2033, para chegar a 65 anos, né, para o homem, com 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Então, assim, quem não tinha aquela idade mínima lá atrás e não for pego na outra transição, que é um pouco mais suave, vai cair nessa aqui, ó. Ele só vai completar os pontos, né, que é 40 anos de contribuição para o homem aqui, 30 anos de contribuição para a mulher, né, além daqueles requisitos que nós vimos, tá bom? A outra regra de transição é o pedágio. Aqui, assim, quem faltava 6 meses, você pode aposentar. Ele vai trabalhar mais 100%. Então, ao invés de 6 meses, trabalha 1 ano. Quem faltava 1 ano, trabalha mais 1 ano. Então, trabalha 2 anos. E assim por diante, tá bom? Aqui é um pouco mais suave. Ele iria completar essa regra em 2027. Tá bom? Lembra que vai aumentando aqui, né, um percentual de 6 meses a cada ano, até chegar a 2027. Bom, eu peguei basicamente 2 regras de transição, que são as 2 principais, tá bom? Existem outras 4 regras, mas todas elas duravam no máximo até 2 anos após a reforma. Quem não foi beneficiado até 2 anos, aí caiu na regra geral, que foi o meu caso, por exemplo. Como eu faltava um pouco mais de 2 anos para me aposentar, como eu faltava menos tempo, a cada ano que eu iria me aposentar, ela joga 1 ano para frente, exatamente, joga 1 ano para frente. Isso. Isso, porque já tinha o tempo. Aí não tem, aí tendo a idade, ele pode aposentar. Ponto, magistério. Aqui mudou também para professor, tá bom? Lembra que antes o professor se aposentava aos 25 anos de contribuição, independente da idade. Então o homem se aposentava, o professor ou a professora se aposentava aos 25 anos de contribuição, né? E o homem com 30 anos de contribuição como magistério. O que a emenda fez? Ela colocou agora uma idade mínima, 60 anos de contribuição para o professor. Perdão. Ela colocou a limitação de idade, tá bom? O tempo de contribuição ficou o mesmo. Colocou 60 anos de idade para o professor e 57 anos de idade para as mulheres professoras, tá bom? De magistério, isso. Aqui pode ser magistério de ensino infantil, fundamental e médio. Lembra o seguinte, hoje é considerado magistério não só o professor sala de aula, tá bom? Isso até um parecer que eu fiz da primeira vez que eu passei na matéria de benefício, nós fizemos, estendendo a atividade de magistério, porque exerce atividade de coordenação pedagógica, supervisão pedagógica. Se o professor exerce atividade de supervisão pedagógica, direção, ele pode se aposentar como professor, tá bom? Como magistério. E 25 anos de contribuição, aqui, independente se homem ou mulher, professor ou professora, o tempo de contribuição ficou 25 anos, tá bom? Eu fiz um quadro, tem um quadro aqui também, como era e como ficou, tá bom? Então, o homem, 30 anos, era 30 anos de contribuição, independente da idade. As professoras, 25 anos de contribuição, independente da idade. Ou as regras dos pontos 81, 91. Porque lembra que se aposentavam 5 anos mais cedo. E agora ficou 60 anos para o homem e 25 anos de contribuição, 57 anos de idade para a mulher, aos 25 anos de contribuição. Serviço público também ficou a mesma coisa, pessoa do setor público também, 60 anos, 57 para a mulher,
25 anos, 25 anos. Vocês podem ver que uma das novidades da emenda foi manter a mesma regra para o regime geral e para o regime próprio, para os servidores públicos federais, inclusive para os professores federais, para os professores, desculpa, do ensino público como um todo. Bom, a outra, e por fim, a última mudança que fez na emenda, aqui eu termino as emendas constitucionais, então eu vou falar já da reforma trabalhista, tá bom? 2 pontos dela que impactou muito na Previdência. Bom, aqui 2 pontos aqui. O primeiro, para nós, advogados públicos, procuradores federais, uma mudança importante que teve foi a desconstitucionalização da competência delegada. Porque antes, qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qualquer aposentado pensionista podia ingressar com ação previdenciária na vara estadual onde ele morava, qualquer local. Nós tínhamos um problema, doutora Olinda, da defesa da Previdência, porque tinha ações previdenciárias pipocando em qualquer município dos rincões do Brasil. O que essa emenda fez? Ela falou, olha, a partir de agora, a competência delegada ela vai depender de uma lei, conforme dispuser a lei. E essa lei, que já saiu, a Lei 13.876, ela diz que tem que ser, pelo menos, distância maior que... Eu fiz maior que, porque eu aprendi assim na escola, maior que, assim, maior que 70 quilômetros, tá bom? Então, assim, quem morar numa jurisdição de até 70 quilômetros, ele não pode propor ação numa vara estadual, tá bom? Agora, quem morar além de 70 quilômetros, aí ele pode ingressar com a ação, tá bom? Então, aqui reduziu muito, nós tivemos uma redução bastante significativa de ingresso de ações em varas estaduais. Porque os juízes estaduais não é da expertise deles atuar em previdência. Então, nós tínhamos muitos problemas, muitas decisões de juízes estaduais mandando implantar benefícios para quem não sabia se a melancia dava na água ou na terra, e ele mandava dizendo que ele era trabalhador rural e coisa do gênero. Bom, uma outra mudança substancial dessa emenda 103 foi que ela acabou com todas as regras de transições das 3 emendas anteriores previdenciárias. Ela acabou com as regras de transição da emenda 2098, ela acabou com a regra de transição da 41/2003 e com a de 47 de 2005, tá bom? Todas as regras de transições, exceto aquela que ela mesma criou, que eu já mostrei ali atrás, tá bom? Do contrário, acabaram com todas as outras regras. E aí me levou a fazer essa pergunta aqui. Como que fica o direito de longa formação? O direito francês, ele desenvolveu uma teoria chamada os direitos de longa formação. O que é o direito de longa formação? É o direito que você vai se acumulando ao longo dos tempos. Então, por exemplo, o direito previdenciário é um direito de longa formação. Eu começo a contribuir hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 2 anos, 3, 4, 5. Eu não posso ter, no meio do caminho da formação do meu direito, uma mudança brusca e abrupta que tolhe o meu direito, como as emendas vêm fazendo, tá bom? Então, ontem eu ia aposentar daqui 5 anos, aí amanhã só emenda não é mais 5, é mais 10. Amanhã muda mais 15. Isso aqui, eu estou colocando isso aqui, porque quem advoga pode evocar o direito da longa formação para entrar com ações aí de inconstitucionalidade das várias emendas constitucionais. E veja aqui, eu sei muito bem, não vou falar assim, como alguém falou sempre assim, mas a Constituição não assegura expectativa de direito. Aqui eu não estou falando de expectativa de direito. Quando eu ingresso no regime previdenciário, exatamente, é o direito à informação. O meu direito vai se formando ao longo do tempo. É mais 1 ano de contribuição, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 30, até 35 anos. Todo mundo entendeu isso? Não sei se todo mundo entendeu bem isso, tá bom? Então, isso aqui eu não estou falando de expectativa de direito, tá bom? Eu estou falando de assegurar o direito que vai se formando ao longo do tempo, que deve ser respeitado, tá bom? Inclusive, uma das ações fala sobre isso, que o Supremo deve julgar, espero que julgue, né? Mas tem outras, tem várias, a própria Associação dos Juízes Federais, tem ações de vários do Ministério Público, tem várias que estão questionando isso aqui, tá bom? E a última emenda, gente, vocês pensam que acabou? Acabou não, essa foi a última. Não, mas essa aqui é a última. Essa aqui é a última emenda, foi a 120, ela incluiu agora os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, matador de mosquito da dengue, quem trabalha de casa em casa. No interior isso é muito comum. Tem um agente de saúde que vai em casa fazer o cadastro SUS. Enfim, essa emenda ela assegurou para esses agentes aqui direito à aposentadoria especial, que é aquelas 25 anos. Lembra que eu falei lá atrás? É aquelas 25 anos de contribuição. Tá bom?
Então, foi uma emenda constitucional que, excepcionalmente, veja bem, não existe aposentadoria especial para categoria profissional. Por isso que essa emenda ela foi excepcional para assegurar para essas categorias a aposentadoria especial, tá bom? Foi a última emenda que teve, a emenda 120 agora, né, de 2022. E, por fim, eu vou falar de uma reforma aqui, até esse tema surgiu quando eu falava com a doutora Santíssima, do Álvaro, e ele que me falou, olha, fala desse tema, porque isso aqui quase ninguém fala sobre isso. O que mais mexeu na reforma da Previdência, principalmente para quem é da iniciativa privada? Para os servidores, desculpa, para os trabalhadores que vão para o regime geral, que vão para o INSS, no caso. Foi a reforma trabalhista. A reforma feita no governo, né, durante o governo Temer, eu sei que ela é aprovada pelo Congresso, como a colega ali falou, mas foi proposta no governo Temer, e o Congresso, né, aprovou, foi a reforma trabalhista, que alterou muito a CLT. Então, basicamente, duas mudanças trouxeram reflexos previdenciários. O primeiro deles, que foi o artigo 457 da CLT, gente, olha o que eu grifei ali. Ó. O que diz o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT com essa nova reforma trabalhista? Diz que as importâncias, e está ali um aposto, está um entre vírgula ali, que é para dar ênfase, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo. O resto eu não coloquei ali porque é justo, é indenizatório, sempre foi. Alimentação e tal. Prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado. Aí, no fim, para fins trabalhistas e tributários, interessa para nós, como encargo previdenciário. Ou seja, eu sou contratado em uma empresa, eu ganho salário mínimo na carteira, registrada, é minha remuneração, mas eu ganho mais 3 mil habitual como ajuda de X. Eu ganho mais 2 mil como abono habitual. Eu vou estar recebendo na prática 6 mil reais. Quando eu for aposentar, ou caso eu faleça, eu vou aposentar com quanto? Com salário mínimo. Tá bom? Olha que aí alterou a lei previdenciária também. Ó. Essa emenda alterou a lei previdenciária. Desculpa, essa lei. Alterou a lei previdenciária no artigo 28 da lei de custeio. O 28, parágrafo 9º, é que fala o que não é natureza salarial, o que não é natureza de salário de contribuição. E o artigo 28, parágrafo 9º, ele enumera 32 itens. E os dois novos que eles acrescentaram. O que não integra o salário de contribuição? Os prêmios e os abonos. Tá bom? Os prêmios e os abonos. Isso aqui, nem para o empregador. Nem empregador. Então, digamos, se a folha foi porque ele pagava acima de valor, aí é só em cima do que de fato é considerado salário de contribuição. Nem para o empregador. Amenizou também para o empregador, mas foi um problema para os empregados, para os trabalhadores. E olha aqui o principal problema. Rapidamente eu vou contar um exemplo que aconteceu na minha família, né? Só para encerrar aqui. Aqui já termino já. As principais consequências aqui. Você pode estar em atividade ganhando um salário razoável, mas na prática, quando for requerer um benefício, você vai ter uma redução. Há 2 anos atrás, né, meu cunhado descobriu que estava com câncer. Aí minha irmã avisou e tal, eu falei, olha, requer o benefício, ele era de iniciativa privada. Aí, quando ele requer o benefício, ainda chamado auxílio-doença, ela um dia me liga, olha, o benefício do carro saiu, sabe quanto saiu? Salário mínimo. Eu falei, como é salário mínimo? Porque ela me falou quanto ele ganhava, que era aproximadamente 10 mil reais numa empresa X, lá em Mato Grosso. Aí, quando eu falei para ela assim, mas olha na carteira dele o registro, salário mínimo, entendeu? Ele ganhava de quase 5 mil de comissão, de bônus de venda, entre aspas, mais 3 mil lá de gratificação, lá de prêmio. O salário dele, todo mês, ele é feliz, que, puxa, para a inativa privada ganhar 10 mil, todo mundo sabe que é um salário bom. Para a média de mercado, nossa, é um salário ótimo. Quando ele foi requerer o auxílio-doença, ele recebeu salário mínimo. Aí ele foi na empresa, a empresa foi e complementou, porque falou, puxa, isso aqui, né, enfim. Aí a empresa complementou por um tempo, menos de 1 ano depois ele faleceu, a pensão da minha irmã, aí como eles aumentaram a contribuição, ficou 1,2 salário mínimo. Tá bom? Vocês viram? Mas a emenda trouxe esse problema. A emenda trabalhista, desculpa, a reforma trabalhista. Gente, atenção aqui, ó. Atenção aqui. Em cima de abono e prêmio tem recolhimento? Não. Cesta básica, auxílio alimentação, não sei o quê.
Gente, não está em discussão, isso aqui sem custeio ou nem custeio. O que tem em discussão aqui, que é o tema que me propuseram, é falar dos reflexos da reforma trabalhista, como influenciou na Previdência. Eu estou falando de reflexos aqui. Aqui eu não estou entrando no mérito se tem custeio ou se não tem custeio. Não é essa que é a discussão. A discussão é há várias faces da reforma da Previdência. Uma das faces perversa foi a trabalhista. E aqui eu estou falando como acadêmico, eu não estou nem falando como procurador-geral do INSS, nem como servidor de carreira, procurador federal. Aqui eu estou falando como acadêmico, como professor, como quem... Meu doutoramento eu fiz sobre contribuição previdenciária. O valor de financiamento, como é a natureza jurídica disso, entendeu? Então, assim, aqui a gente não está falando do ponto de vista de custeio ou não. Eu estou falando como está acontecendo. Continua acontecendo isso? Continua. O que as empresas todas fizeram? Elas remodelaram o contrato de trabalho, ou os novos contratos, elas dizem, olha, seu salário é salário mínimo, mas você vai ganhar, olha, 2 mil de abono disso, mais 3 mil de prêmio de venda, ele vai ficar feliz da vida. Puxa vida, eu vou entrar ganhando 5 mil reais. Parabéns, ótimo. Enquanto ele está em atividade, tudo muito bem. Mas o dia que ele ou adoecer, ou ficar incapaz, ou falecer, é que vem a consequência. Tá certo? Não, entendi. A pergunta dele é se não veda pagamento em dinheiro. Aí veda pagamento em dinheiro, gente, apenas para quê? Só para auxílio alimentação. Só o auxílio alimentação, porque isso é a discussão antiga. Lembra, pode pagar em dinheiro, não pode pagar em dinheiro? Aí a emenda foi clara agora. O auxílio alimentação, ele é vedado pagamento em dinheiro. Porque se for em dinheiro, aí vai integrar, tá bom? Porque o que as empresas estavam fazendo? Ela faz o pagamento único, não separava o que era alimentação ou não. Agora vedou expressamente o pagamento, transporte pode ser pago em dinheiro. A reforma trabalhista só vedou o pagamento em dinheiro do auxílio alimentação, tá bom? Não vou nem falar logo de quem foi aqui, né? Vocês sabem que é das empresas de cartão de crédito. Não, mas aqui foi para iniciativa privada. Iniciativa privada. Tá? Gente, então as principais consequências eram essas. Na minha pergunta final, quanto tem aquele asterisco lá, porque é o final. A pergunta final para todos nós é: haverá necessidade de uma nova reforma? Entendeu? Aqui é só para vocês vão pensar depois, vão pensando depois, tá bom? Mas muito obrigado, eu me coloco à disposição de todos, tá bom?